O caso da bebezinha Ana Beatriz, de apenas 15 dias, que teve a sua vida ceifada justamente pela pessoa a qual tem o dever de zelar, cuidar e amar. Resta aqui a seguinte pergunta: seria a mãe realmente uma assassina fria, ou ela estaria em estado de surto, ou mesmo a psicose puerperal, conhecida como infanticídio? Para recapitular aqui a história, para quem não está sabendo, na cidade de Novo Lino, em Alagoas, neste mês de abril, ocorreu esse suposto infanticídio, suposto porque ainda está sendo investigado as causas, e a maior suspeita é a mãe. Inclusive agora ela tem confessado, embora tenha dado diversas versões para a polícia. E o que chama muito a atenção, esse caso comoveu e chamou a atenção de todo mundo, da imprensa, porque a princípio aparentava se tratar de um sequestro. Ela falou que estava em um veículo, foi parado por um outro e levaram a bebezinha. Cães farejadores tiveram na residência e não farejaram nada de anormal. Então isso supõe-se que realmente a mãe não tinha nada a ver, esse bebê não poderia estar na casa. Mas dias foram se passando e a investigação avançando, e foi constatado que essa mulher, ela mentiu. E mentia várias vezes para a polícia. Ela dava depoimentos. Uma hora ela falava que o bebê engasgou, e depois ela falou realmente o que aconteceu, que não houve o sequestro e que sim, ela matou friamente com um travesseiro, só porque o bebezinho de 15 dias chorava com muita dor, com cólica. Eu quero ressaltar que, por mais indignante que seja o crime de infanticídio, ele ocorre e acontece por questões muitas vezes hormonais, que geralmente a partir do terceiro trimestre da gestação, a mulher ela já muda esses comportamentos. Ela fica apática, ela não tem desejo, não tem vontade de receber esse bebê, ela se considera incapaz, ela sente medo da gestação, medo do bebê, ela começa com psicoses, com o mal-estar, uma sensação de pânico, de que pode morrer. Então, é visível, até para quem atendeu, os profissionais de saúde, que ela poderia aparentar se realmente ela estivesse nessa situação. O infanticídio, a pena dele é muito branda, e é isso que a defesa certamente vai alegar. Outra situação parecida é o surto psicótico, que pode ocorrer também, mas diferente do infanticídio, que o infanticídio tem a pena de até 6 anos, nesse caso do surto psicótico, que geralmente é devido a um transtorno bipolar, ou principalmente a esquizofrenia, em que se escuta vozes, ver vultos, essa pessoa ela está totalmente fora da realidade, seus sentidos estão totalmente alterados, ela tem essas alucinações, delírios, vozes em que fala mate o bebê, mate o bebê. Então ela está totalmente inimputável, ou seja, ela não pode responder pelo crime se estiver nessa condição. O que vai acontecer, sim, é a internação. Então, essa é a diferença do infanticídio, porque o infanticídio a pessoa chega a ter noções entre realidade e fora da realidade. Até poderíamos acreditar na tese do infanticídio, nesse caso dessa mulher, até o momento em que ela mata o bebê. A gente poderia acreditar que aconteceu isso, ou mesmo um surto, né, devido se ela já tivesse um histórico dessas patologias mentais. Porém, o que me indigna e que chama muito a minha atenção é que já é uma vertente diferente. A gente já vê que se trata de uma psicopatia. A psicopatia é o mais alto grau de deturpação da mentalidade humana. É o nível mais inexplicável da maldade, ao qual a pessoa ela consegue olhar nos seus olhos, mentir, criar uma história, contar fatos de forma fria e com muita convicção. E principalmente sem demonstrar remorso. Ela é Nesse caso, a psicopata ela é incapaz de chorar, de demonstrar sentimentos.
de demonstrar arrependimento. Ela, pelo contrário, ela fica manipuladora da versão dos fatos. O psicopata não é um transtorno mental. Por quê? Porque é simplesmente a pura maldade. Não tem como alegar, fez porque estava fora de si, estava muito nervosa. Não, a pena é até aumentada por estar nessa condição, nessa consciência. Porque a pessoa psicopata, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que é errado, mas ela simplesmente não se importa. Por isso que a pena é aumentada. Então, para resumir, para ficar mais compreensível as três situações, quando a mãe ela escuta a voz, o vulto, ou tem aquela sensação de esquizofrenia, de bipolaridade, mate o bebê, ela está fora total da sua consciência. Já na situação do infanticídio, em que ela está parcialmente entre níveis de realidade e de alucinação, então ela responde de forma branda. Já no caso da psicopatia, por isso que eu entendo que não é cabível alegar que houve uma situação de infanticídio ou até mesmo de surto, porque ela já demonstrou de forma fria como fez a morte da própria filha. Ela sufocou com um travesseiro, porque segundo ela não aguentava mais o choro da neném, que estava chorando por cólica, situação totalmente concebível, esperado de uma criança de 15 dias. E após tudo isso, ela escondeu o corpinho da criança dentro de uma caixa de sabão em pó e colocou na despensa. E ficou dias e dias, e ela contando versões diferentes para a polícia, ou seja, despistando o tempo inteiro. Agora, se essa tese realmente for validada, que não cabe a nenhum de nós. Quem vai realmente decidir se ocorreu ou não é uma perícia médica. Agora, se após a perícia for constatado que ela realmente estava em surto, no momento que aconteceu o fato morte, eu quero acreditar que essa mulher não fez um pré-natal. Porque se ela fez um pré-natal, a equipe médica pode não responder criminalmente, mas de forma civil e até administrativamente. Por quê? Quem foram as pessoas que acompanharam essa mulher durante a gestação? O agente de saúde, o enfermeiro, o médico? Ninguém, em nenhum momento, percebeu um fato, uma alternação, algo que realmente fugisse da normalidade, uma falta de interesse, uma falta de tomar as vitaminas, fazer os exames. Então, pode haver consequências sérias para a equipe. Toda mulher na gestação, ela precisa ser ouvida nas suas consultas e não apenas a parte física. Ela precisa, se necessário, ser orientada para ir ou ser encaminhada a um psiquiatra, a um psicólogo. Às vezes ela não tem sequer a alimentação básica dentro de casa, situação em que precisa de um acompanhamento familiar por um assistente social, situações em que sequer tem o apoio da família, sequer tem apoio do companheiro. E tudo isso, gente, são situações de saúde pública que devem ser ouvidas e que devem ser analisadas de forma em que tudo esteja constando no relatório de anamnese. E diante de uma história tão triste como essa, eu tenho a certeza que, ainda que haja a absolvição humana, em que ela seja realmente inocentada, ainda que haja o perdão divino, em que esse pecado seja perdoado, eu creio que nenhuma mãe ela pode conseguir conviver com essa marca, com essa dor e com o remorso que vai acompanhá-la para o resto dos seus dias.